que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, unigênito, primogênito, para morrer por todos nós, para que todo aquele que crer no seu sacrifício, que crer no Filho, não pereça, mas seja salvo. Aleluia! Glória a Deus. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Está com a oportunidade a irmã Patrícia. Paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Hoje eu queria Aleluia! Glória a Deus. fazer uma reflexão com a igreja. Glória a Deus. Durante a semana a gente vai orando, vai perguntando para Deus. E vai acontecendo as coisas e a gente entende o que Deus quer que a gente reflita. Quando a gente anda com o Espírito Santo, irmãos, é assim. Você está lavando louça, ele tá ou te admoestando, te dando bronca, ou está te dizendo o que é para fazer. Eu quero ler lá em Mateus 28, do 1 ao 10, bem rapidinho, para não tomar o tempo da pregação. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Aleluia. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Como tinha dito, Aleluia. vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que o vou tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. Que dor, que nossa, não consigo nem imaginar. Aleluia! E Glória a elas Deus. chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Aleluia. Então Jesus disse-lhes: não temais, e ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. O último feito de Jesus aqui na terra não foi ser crucificado, foi ser ressuscitado. Aleluia! Verdade, Jesus. Por esses dias vai ter um povo que vai comemorar a morte de Jesus. Eu comemoro que ele ressuscitou e ele está vivo e ele vive. Jesus vive. Jesus passou pela terra durante 40 dias e viu muitas pessoas, seus discípulos, muitas. Falou com muitas pessoas. Ele deixou a prova de que ele esteve aqui, de que ele ressuscitou. Mostrou para Tomé, que também era incrédulo, com muitas pessoas do seu lado, a sua mão ferida. Então, o último ato de Jesus por nós não foi morrer na cruz. Quando eu penso em Jesus, eu não penso naquele Jesus crucificado, eu penso que a tumba está vazia. E ele não está mais lá. E ele está aos céus do lado do Pai. Aleluia, Jesus. Intercedendo por Verdade. mim. E com isso ele manda o Espírito Santo para me guiar. Quando eu estou errada e quando eu estou certa. Glória a Deus. Então qual é o pensamento que você tem? Muitas das vezes a gente fala: Jesus morreu por você. Mas Jesus também ressuscitou. A gente esquece de lembrar disso. A gente só lembra de Jesus na cruz, na cruz, na cruz. Aquilo ali foi um ato que até para Deus saiu da face do seu filho, porque era muito pecado da humanidade ali. O céu se fechou, terremotos houve, túmulos, pessoas mortas do seu túmulo saíram quando Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele não está mais naquele túmulo. Se você for para Israel, teve muitas pessoas que vai lá ver, não tem ninguém lá naquele túmulo, porque Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Glória a Deus. E porque ele está vivo, Louvado ele seja é Deus. em unidade com o Pai e com o Espírito Santo. E ele nos diz o que é para fazer e o que não é para fazer. Então, se você tem alguma coisa te dizendo assim: nossa, estou me sentindo mal com isso, estou me sentindo mal com essa companhia, estou me sentindo mal, é o Espírito Santo te dizendo. É o Espírito Santo te dizendo: não vai por ali. Quanto mais você andar com Deus, mais você vai ouvir a voz de Deus. Aleluia, é verdade. Jesus não está morto. Não devemos comemorar a morte de Jesus. E sim que ele vive. E Jesus, ele traz vida.
única pessoa que ela anda com Jesus, ela teve. Jesus me reviveu. Eu era uma pessoa que eu só tinha pensamentos mórbidos. Eu era uma pessoa que, com os 19 anos, eu pensava, quando é que eu vou morrer? Quando é que vai acabar a minha vida? Quando é que vai acabar meu sofrimento? Porque a vida sem Jesus é só sofrimento. A vida sem Jesus, irmãos, é só sofrimento, é só lamúria. Você fica atrás de festa para ser feliz e quando você volta, você está com depressão. Quantas pessoas você vê hoje por aí que estão todas felizes na tela do celular, mas estão a prestes de tirar suas próprias vidas quando chegam em casa? Porque não tem Jesus. Essa busca insaciável que a gente tem, essa sede que a gente tem dentro do nosso coração, é Jesus, que está vivo, que ressuscitou e que hoje, junto ao Pai, advoga por nós. Mas, adentrando na palavra, ele também vai vir como juiz. Aleluia. Ele vai vir como juiz. Não sei o que o meu esposo vai pregar, não sei que Deus vai usar a boca dele para pregar, mas Deus está mandando falar, ele vai vir como juiz. Hoje nós temos Jesus como advogado. Eu quero ter Jesus como advogado, não como juiz. Porque quem tiver Jesus como juiz, talvez não tenha tempo de se arrepender e de tomar o caminho certo para a salvação. Jesus, ele nos dá alegria. Jesus, ele, até nas horas mais assim, o ano retrasado, que você se acidentou, 2023, nos últimos tempos, o dia que meu filho se acidentou, eu achei, a graça que Deus me deu, só Deus poderia ter me dado aquela graça, porque eu vi meu filho sem conseguir se mexer numa mesa de um hospital para qualquer mãe, e eu fiquei em paz, porque o Espírito falou para mim, não é para a morte, não é para a morte, eu estou cuidando, e eu acreditei, e assim o fez. Hoje meu filho está cuidando também, e Deus cuida dos que confiam nele. Aleluia. Eu quero agradecer e eu quero celebrar o que Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Maravilha, né, irmãos? Eu tenho sempre falado para minha esposa, para ela trazer algumas saudações, pequenas saudações, porque isso aí, Deus, ele precisa usar todos os vasos presentes. E aqui, irmãos, por mais que os irmãos vejam toda semana eu aqui na frente, mas aqui tem as pessoas, os irmãos aqui, eles têm livre acesso a levantar a mão e falar, eu quero trazer uma saudação, quero louvar aqui. Aqui as pessoas são um pouco tímidas, amém, irmãos? Mas se os irmãos vierem aqui um dia, estão todos convidados, os irmãos perceberão isso daí. Irmãos, quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem nada. Mas quem tem a Jesus Cristo, o céu já tem morada. Então, irmãos, é assim. Todo o Evangelho se resume em Jesus. Tudo se resume em Jesus. Por mais que as pessoas... Eu sempre observo pessoas assim... creem em Deus. Eu tenho Deus no meu coração, mas rejeitam o seu filho. Eu vejo pessoas que sempre falam para mim, não, eu não preciso estar dentro de igreja, eu tenho Deus no meu coração. As pessoas acreditam que o simples fato delas dizerem que elas têm Deus nos seus corações, elas são filhas de Deus e elas herdarão a vida eterna pelo simples fato delas falarem que tem Deus no coração. E hoje nós vamos ver que, irmãos, não é simplesmente o fato de você pronunciar que tem Deus no coração e que você achar que você é filho de Deus, que você tem Deus no coração e que você é realmente filho de Deus. Amém? Eu peço para que todos vocês, irmãos, acompanhem a leitura hoje. É uma leitura um pouco assim de dificuldade de compreensão. Então peço para que todos os irmãos abram suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. E os irmãos, por favor, hoje prestem bastante atenção na palavra que será dita aqui nesta noite. Meditem nessa palavra em nome de Jesus. Abram os vossos corações. A palavra está em 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Amém, irmãos? Façam como os bereanos.
não deixe de examinar as Escrituras. Não confie 100% no que as pessoas que estão do outro lado estão falando. Porque o que está em jogo é a sua salvação. A salvação ela é individual e intransferível. Ninguém pode, irmãos, levar outra pessoa nas costas para o céu. Você só tem a passagem de ida para o céu, somente a sua. Através da sua fé, do seu sacrifício, através da sua conduta. Você não vai conseguir levar sua mulher, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus primos, seus amigos. Negativo, irmãos. A salvação é individual, então não brinque com a sua salvação. Nós precisamos examinar as Escrituras, porque nós temos nas Escrituras tudo aquilo que nós precisamos para que nós venhamos a ser salvos por Deus. Amém? Vamos iniciar então. Está assim, ó, lá no primeiro livro de 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Aqui vem fazer um testemunho de Cristo. Aqui vem testemunhar de Cristo. Então fala assim, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aleluia. Nascido de Deus. Eu sou nascido de Deus porque eu creio que Jesus é o Cristo. Você que está aí do outro lado, você crê que Jesus é o Cristo, então você é nascido de Deus. Glorificamos a Deus por isso. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Não tem como você falar que ama a Deus e não ama o que ele gerou, que foi a Cristo. Só tem como você amar a criação se você ama o Pai. Se você ama o Pai, você vai amar o Filho. Não tem como você amar o Pai e não se render ao Filho. A necessidade que vocês falem, eu tenho Deus no meu coração, mas aceite o Filho. Não tem como você falar, eu tenho Deus no meu coração e rejeita o Filho. Não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você não está rejeitando o Pai também. Vamos lá. E nisto, no versículo 2, nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, irmãos. Olha só como as palavras de Deus, elas são interligadas. Não tem como você se confundir. Não tem como você falar que ama a Deus. Você vê a Deus, irmãos? Você conhece Jesus? Você conhece Deus Pai? Você conhece o Deus Filho? Não. Então como que você vai provar que você ama Deus Pai e aceita Deus Filho? Aceitando os seus mandamentos. Então, se você rejeita os mandamentos sagrados do nosso Senhor Jesus Cristo, se você rejeita a palavra de Deus, não tem como você falar, eu tenho Deus no meu coração. Se você fala, eu tenho Deus no meu coração, mas rejeita a palavra que veio dele, proveniente dele, então como que você pode falar que você tem Deus no coração? Se você rejeita a palavra dele, rejeitará o Filho, rejeita também o Espírito Santo, que é a verdade. Vamos para o versículo 3. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Irmãos, tem muita gente que acha que se virar cristão, vai deixar de viver, irmãos. O inimigo, ele é terrível. O inimigo, irmãos, ele coloca na mente, principalmente dos jovens, que se você for para a igreja, você vai deixar de viver. Você não vai poder mais jogar seu futebol, você não vai poder mais se reunir com seus amigos, você não vai poder mais fazer sua faculdade, você não vai poder mais ter um carro bom, você não vai poder ter mais uma moto boa, uma casa boa, você vai vegetar, você vai estar em estado vegetativo, você vai estar em estado vegetativo se você for para a igreja. É isso que o inimigo faz, ele é enganação, irmãos. Ele só quer enganar as pessoas. A função do diabo é roubar, matar, destruir e enganar, manipular as pessoas. Irmãos, os mandamentos do Senhor não são pesados a ninguém, porque são coisas boas. Olha só, irmãos, amar o seu próximo como a si mesmo é ruim? Amar a Deus sobre todas as coisas é ruim isso? Você amar o seu irmão, você querer para o seu irmão o que você quer para você é ruim?
Se você deseja uma coisa boa no seu coração para você, e você desejar para o seu irmão isso é ruim, aquele que deseja algo bom para o seu irmão como a si mesmo, é uma coisa maravilhosa, irmãos. Se você colocar isso na sua vida, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai mentir, você não vai enganar, você não vai manipular, você não vai fazer nada de ruim para as pessoas, porque você vai pensar que o que você está fazendo para as pessoas, você gostaria que fizesse para você. E que mandamento é esse ruim ou pesado? De você respeitar a sua esposa, amar os seus filhos, trazer correção sobre os seus filhos, amar e fazer tudo que estiver ao seu alcance para a sua família estar em bom funcionamento, seus filhos bem encaminhados, a sua esposa te amando, fazendo tudo que você puder para proteger sua mulher e seus filhos. Isso é ruim? É isso que a Bíblia prega, irmãos. Vai trabalhar numa empresa, numa empresa, você vai ser um servo daquela empresa, você vai fazer tudo por aquela empresa. Isso é um bom servo de Deus. É você levar Jesus aonde quer que você esteja. É você, aonde quer que você esteja, você está representando Jesus aonde você estiver. Se você está trabalhando, você está representando Jesus no seu trabalho. Se você está na sua escola, você está representando Jesus na sua escola. Eu pergunto para você, você está representando Jesus aonde você vai, jovem? Aonde você está, mulher? Aonde você está, homem de Deus? Eu espero que sim. Aí, irmãos, lá no versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que é nascido de Deus? Todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Olha só, irmãos, como a palavra de Deus, ela se fecha, ela se ajusta nela mesma. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. A fé, irmãos, para que muitas pessoas, a fé é a fidelidade ao Evangelho. Ah, eu tenho fé, então você é fiel ao Evangelho? Você é fiel a Deus? Então você tem fé. Porque a fé e fidelidade é a mesma coisa, irmãos. E isso gera o quê? Gera longanimidade para você, gera vida, e vida é abundância para você. Porque se você for acolhedor dos estatutos da palavra de Deus, você não vai entrar por caminhos sombrios da vida. Você não vai ser preso, porque o bom cristão, ele não vai roubar, não vai fazer mal para ninguém, não vai matar, não vai roubar, não vai fazer nada errado. Os estatutos e os mandamentos do Senhor não são pesados, são coisas boas para nós. O cristão, ele gera vida. Quando você é obediente ao Evangelho, você está tendo vida, você está gerando vida em você. Amém? Amém. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Irmãos, quando a palavra de Deus aqui fala, é aquele que veio por água e pelo sangue, a maior representação da água aqui que nós estamos falando é o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo pelas águas batismais. E o sangue, o dia do seu sacrifício por todos nós. O sangue derramado na cruz. Então ele veio e ele foi, vocês veem, este é aquele que veio por água e por sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aleluia. Então, se você crê que Jesus veio em carne, Jesus foi batizado e Jesus morreu na cruz do Calvário, e como a irmã Patrícia falou, ressuscitou ao terceiro dia, você crê que Jesus é o Filho de Deus. E então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne, que ele morreu, ele foi batizado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, então você é nascido de Deus. Aleluia. E se você é nascido de Deus, você vai vencer o mundo. Irmão, você vê que uma palavra de Deus, ela não modifica. A palavra de Deus, ela se encaixa. Aleluia. Aleluia. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Lá no 7, irmãos, porque 3
são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Irmãos, o Pai, Deus Pai, a Palavra, Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ele era o Verbo de Deus, e ele era Deus, e ele estava com Deus, e todas as coisas que foram feitas através dele. Então ele é a Palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. O Pai, a Palavra e o Espírito. Esses três são um. Irmãos, porque eles estão interligados em um. Jesus, que é o Filho, o Espírito, que é a verdade, e Deus Pai, grande Adonai. Aleluia! Glória a Deus. E os três são os que testificam na terra. Quem foi que testificou na terra? Quando Jesus foi batizado, o Espírito estava lá. O céu se abre, João Batista vai colocar Jesus dentro das águas batismais. Antes de Jesus ser batizado, a pombinha vai ali e começa a pairar, que é o Espírito Santo testemunhando a verdade. E o céu se abre e ali vem uma palavra lá de cima, diz assim: este é o meu filho, o qual me compasso. Irmãos, o Espírito, a água e o sangue, esses três concordam nenhum. Por quê, irmãos? Porque Jesus é a palavra. Aleluia. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus foi batizado porque todos viram o seu batismo, e Jesus foi crucificado e o seu sangue vertido na cruz do Calvário, e ao terceiro dia, como a irmã Patrícia disse, ele ressuscitou. Glória. Aleluia! E isso, irmãos, testemunho, quem testemunhou? Todas as pessoas que ali estavam, e o Espírito Santo, que é a verdade. Irmãos, se você tem o Espírito Santo, você está na verdade. Se você tem o Espírito Santo de Deus, a verdade está com você. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você não pode estar na mentira. Se você está com o Espírito Santo, a verdade é plena na tua vida. Ó, homem de Deus, ó, mulher de Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E três são os que testificam. Esse aqui eu já falei. No 9. E se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este: que o seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, que Deus seu Filho deu. Aleluia! Aleluia! Não tem como você falar, irmãos, que você não acredita no sacrifício de Jesus, porque você está tornando Deus mentiroso. Mas eu tenho Deus no coração. Jesus, você quem era Jesus? Não, Jesus. Se você crê no Pai, existem muitas religiões, irmãos, que crê no Pai, mas não crê no Filho. Não crê no Filho, não confessa o Filho. E todo o poder foi dado a Jesus, no céu e na terra e debaixo da terra. Jesus é o Cordeiro vivo de Deus. Aleluia. Ele, em obediência ao Pai, sendo Adão perfeito, veio na terra e aceitou a única pessoa que podia ser, o único ser que podia aceitar tamanho sacrifício era Ele. Ninguém poderia cumprir a lei e depois derramar o seu sangue inocente na cruz do Calvário, carregar o peso nas costas de todo o pecado da humanidade. Ninguém poderia fazer isso, somente Ele. E se você não crê nesse sacrifício, você está fazendo Deus mentiroso. Não adianta você falar: eu tenho Deus no coração, e não crer no Filho. E se você crer no Filho, você vai abrir mão da vida de pecado e vai aceitar o Filho como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como você crer no Pai e rejeitar o Filho. Não tem como você aceitar Jesus e não crer no sacrifício que Ele fez. Jesus era inocente dos nossos pecados. A palavra de Deus fala que em tudo Ele foi provado, mas em nada Ele pecou. Aleluia. Glória a Deus. Ele veio em carne, irmãos. Ele sentia dor de cabeça, Ele sentia dores, Ele sentia emoções. Todas as emoções humanas estavam nele, porque Ele estava em carne.
Paulo fala para Timóteo, quando o Espírito manifestar nas nossas igrejas, verifique se o Espírito é de Deus, porque todo Espírito de que vem de Deus confessa que Jesus veio em carne. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Nós precisamos ter esse testemunho nas vidas de todos nós. Não há evangelho se não for Jesus. Não há estrada para o céu que não leve a Jesus. É o intercessor. Ele é o nosso Senhor, o nosso advogado fiel. Ele que está junto ao Pai, pedindo ao Pai por todos nós. Ele que com seu sacrifício tirou o mundo da direção do inferno, porque todos nós estávamos na direção do inferno, porque a lei, irmãos, não conduziria ninguém ao céu, porque homem nenhum na terra conseguiria fazer as 613 leis da sua vida, cumprir 613 leis que o Torá empunhava na vida do homem. A lei foi feita para humilhar o homem, mas a graça que Jesus, nosso Deus trouxe, ela é eterna nas nossas vidas, porque a graça, ela trouxe sobre nós aquilo que nós chamamos de a salvação vivífica do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça sobre todos nós, um favor não merecido. Eu não merecia, mas Jesus achou graça em mim, achou graça na humanidade e veio morrer por todos nós. Glória a Deus. E hoje a salvação está na minha vida. Eu sou um salvo do Senhor. Por quê? Porque Jesus me comprou com a sua morte, por morte de crucificação. E o seu sangue vertido na cruz do Calvário pagou os meus pecados. Aleluia! E não tem como eu falar que amo o Pai e rejeitar o Filho. E se eu rejeito o Filho, eu rejeito o sacrifício de Jesus. E a graça não tem valor mais sobre a minha vida. E a fé não tem mais valor sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus! Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia! Glória a Deus! Não tem como, irmãos, você falar, você pregar o Pai e isolar o Filho. Não tem como você pregar o Pai e esquecer do Filho. Você colocar Jesus como um simples profeta. O livro de Hebreus vem nos mostrar que Jesus não era um simples profeta. Jesus era o Filho de Deus. E com o seu sacrifício foi dado todo o poder para Ele. Quem deu? O Pai. O poder era do Pai. E todo o poder foi dado para Ele no céu, na terra e debaixo da terra. Então não tem como você falar que Jesus era um simples profeta. Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Em obediência ao Pai, o Adão perfeito veio aqui e teve a morte por crucificação. Uma morte que ser humano nenhum suportaria. Ser humano nenhum suportaria carregar o pecado da humanidade. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus suou lágrimas de sangue e expirou sangue pelos seus poros. Que é provado cientificamente. Isso é comprovado cientificamente, porque a sua túnica, as suas vestes estavam totalmente molhadas com o seu sangue vertidos. E a medicina só explica uma coisa, irmãos: quando a pessoa soa sangue, é porque ela está passando por um momento psicológico tão pesado, tão profundo, que ser humano nenhum suportaria. Um estresse, um pavor. Quando ele se recolheu ali para falar com o Pai, ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas faça a sua vontade, não a minha. Ele sabia o que ele ia passar, irmãos. O peso nas suas costas, o peso do pecado nos seus ombros era grande. Mas ele não hesitou por mim e por você, porque ele sabia que o resultado morte salvaria milhares e milhares de pessoas. Lá em Romanos 8 fala que nós sermos inimigos de Deus, fomos reconciliados com o Pai através da morte de Jesus.
Deus. Por isso que muitas pessoas quando chegam na rua falam assim, você sabia que Jesus morreu por você? Muita gente fala assim, por mim? Eu não sabia não. Jesus morreu por mim? Ele morreu por você, meu irmão. Aleluia. Você ia para o inferno. Mas ele chegou e falou, não. Eu vou morrer no lugar dele. Eu vou morrer no lugar dele. E o pecado da humanidade era tão grande, irmãos. Naquela época, imagina hoje. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. A humanidade do jeito que está, Senhor. Misericórdia. Naquela época, irmãos, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada disso. E o pecado já era grande. Pecado dentro do ser humano. Gerado e concebido dentro do ser humano. Imagina o pecado e a imundícia que o ser humano hoje está. Nós evoluímos para melhor ou para pior. Jesus naquela época, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, suportando sobre os seus ombros o pecado da humanidade. E não tinha mais de 7 bilhões de pessoas no mundo naquela época. Suou sangue, porque ele sabia o que estava sobre os seus ombros. O pai, olhando de cima, o que ele imaginou naquele momento? O que Deus imaginou naquele momento? Vendo o seu único filho exposto a pecadores, sendo esbofeteados, no rosto chutados, sendo cuspido no rosto, na sua face. Pessoas chicoteando, dando madeiradas nele, cuspindo, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele teve que caminhar uma romaria de dor, carregando a sua própria cruz, a qual ele seria pendurado. Não suportou o peso da cruz, pediu ajuda, ajudaram ele, mas ele não desistiu, porque ele sabia que naquela colina, ali formaria a vitória, não somente dele, mas do Pai e de toda a humanidade. Mas somente ele poderia fazer o que ele fez. Ninguém mais poderia fazer, somente Jesus. A missão era dele. É o Adão perfeito, porque o Adão que estava lá no Jardim do Éden, que também era um ser perfeito, que não tinha pecado, não conseguiu, caiu em pecado. E Jesus vem como Adão perfeito e fala, eu vou resistir, eu vou cumprir aquilo que o Pai deseja que eu cumpra. Está nas minhas mãos. Ó Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas faça segundo a tua vontade, não a minha. Porque ele sabia o que ele ia passar. E não tem como você falar, eu tenho Deus no coração, eu tenho Deus no meu coração, e rejeitar o Filho, e rejeitar esse sacrifício que Jesus fez por mim e por você. E muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos a abstinência do pecado que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte, porque tudo é com sacrifícios. Jesus fez um grande sacrifício por mim e por você, mas eu e você temos que abrir mão do pecado. Também temos que fazer o nosso sacrifício para alcançarmos a nossa vida eterna. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus através da fé. E a fé é o quê? É a fidelidade a Deus. E para você ser fiel a Deus num mundo cheio de pecado, não é fácil. Principalmente para os jovens, irmãos. Porque a prostituição, a concupiscência lasciva domina muito mais os jovens. Os vícios de bebedeira, os vícios que hoje envolvem a maioria dos jovens. Não é fácil, irmãos, nos dias de hoje, você ser um jovem controlado. Não é fácil nos dias de hoje, você ser um jovem recatado a Deus. Não é fácil, irmãos. Eu peço oração pelos nossos jovens. Eu peço para que toda a igreja, para que todos vocês aí do outro lado, orem pelos seus filhos, orem pelos jovens do nosso Brasil. Porque a cada dia, irmãos, tem sido ceifado dezenas de jovens da terra. Dezenas de jovens brasileiros estão sendo mortos, porque estão sendo captados pelo mal. Estão sendo... O mal, irmãos, ele não brinca de ser mal. Ele está sempre, todo momento, buscando os nossos jovens. Recrutando os nossos jovens. Liciando os nossos jovens.
E os nossos jovens, irmãos, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de experiência, acaba cedendo. Acaba cedendo, irmãos. E acaba indo para o lado ruim do mundo, indo para o lado negro da vida. E muitas das vezes não sabe, irmãos, mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E muitas das vezes perdem as suas vidas em situações trágicas. E é isso que nós precisamos combater, porque a vida espiritual, a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, irmãos, ele não dorme. É 24 horas te estudando, tentando te derrubar. Tentando derrubar teu filho, tentando derrubar tua esposa, tentando derrubar teu marido, tentando liciar tua família, tentando penetrar nas dependências da tua casa, tentando levantar dentro da tua casa cobiças, concupiscências, lascívias, contendas de discernimentos dentro da sua casa. Enchendo a casa de muitas famílias por aí, cheias de contendas. A contenda entra, a bebida entra, os vícios entram e a família está derrotada. Nós precisamos jejuar pelas famílias, nós precisamos orar pelas famílias, aleluia. Glória a Deus. Não adianta somente falar, eu tenho Deus no meu coração, e rejeitar os seus mandamentos, os seus estatutos, rejeitar o seu filho. Nós temos que falar, temos Deus no coração, mas aceitarmos os seus estatutos, porque os seus estatutos não são pesados. Aleluia. E aceitarmos o Filho como o seu único, suficiente Salvador. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Irmãos, não tem como você falar, eu sou filho de Deus, se você não crê nisso. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Receberam, todos aqueles que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus! Não tem como você falar, eu sou filho de Deus, se você não crê no Jesus Cristo, se você não crê no seu sacrifício, se você não crê que Ele veio em carne, que Ele se batizou nas águas diante de todo mundo, e que Ele também foi crucificado, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Não tem como você não crer nisso, irmão, e falar que você é filho de Deus. Não fale mais isso, se você não crê. Lá em Romanos 10:9 fala assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia! Glória a Deus. Se, presta atenção, lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares, se tu com tua boca conversares ao Senhor Jesus, e o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tu crês nisso? Tu crês nisso? Aleluia! Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, Jesus declara para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas da mesma forma, em João capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus assegura a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todos aqueles que vivem e creem em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Porque o irmão daquela mulher estava há 4 dias morto. Mas aquela morte não era o final, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Aleluia. Porque quem morre é só nós, irmãos. Deus, Ele ressuscita a qualquer pessoa a hora que Ele quiser. E Jesus estava querendo que a Marta e a Maria entendessem isso, que aquele homem que ali vos falava era o grande Deus, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, e que se ela cresce nele, a ressurreição era certa. Aleluia! E Jesus chega diante daquele lugar e chama Lázaro. Com um simples chamado, Lázaro acorda, o Espírito toma de volta o seu corpo e ele sai todo cheio de
faixas enrolado, e aquela multidão que ali estava viu, presenciaram e creram que aquele homem não estava brincando de ser Jesus, mas ele realmente era o Filho de Deus. Aleluia! Irmãos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nosso único assunto é Jesus. Tudo que a gente vai falar, nós cristãos, nós temos Jesus como referência. Quando nós somos salvos do Senhor Jesus, quando nós somos salvos, nós não podemos dizer que vamos ser, nós somos salvos. Nós somos salvos do Senhor. Então, o nosso único assunto é Jesus. Tudo se acaba em Jesus. Paulo, irmão, 2 Coríntios 4, 5, fala assim, ó, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas ao Cristo Jesus, o Senhor, o nosso mesmo, nós mesmos não, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas o Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. O único assunto de Paulo era Jesus, porque ele estava cheio de Espírito Santo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Eu quero orar por você esta noite, para que Deus possa te encher com o Espírito Santo, para que a única coisa que você venha falar todas as vezes, aonde quer que você esteja, o seu único assunto ser Jesus Cristo. E Jesus Cristo ser o único assunto da sua vida. Porque você vai falar mais, muitos não vão falar mais, então eu tenho Deus no coração. Não, eu tenho Jesus Cristo no coração, através do Espírito Santo. E eu sou um salvo do Senhor Jesus. Eu quero pedir para a igreja se levantar em nome de Jesus. Hoje parece que nós vamos acabar no horário, irmãos, graças a Deus. Eu gosto de acabar sempre no horário, mas nem sempre nós conseguimos. Mas graças a Deus, hoje nós vamos acabar no horário certo. Irmãos, eu quero falar para você que está aí do outro lado, que sentiu que essa palavra tocou diferente no seu coração. Eu quero falar para você jovem, para você pai de família, mãe de família que está aí do outro lado, que sentiu que essa palavra tocou profundamente no seu coração. Eu quero falar para você que Jesus, Ele veio para mim e para você. Não é algo que nós queremos somente para nós. Eu quero falar para você que ainda não tem Jesus na vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para aceitar hoje. Não deixe para aceitar hoje, porque o dia de amanhã não te pertence. Você não sabe o que pode acontecer durante esta noite. Você não sabe o que pode ocorrer na sua vida desta noite para amanhã cedo. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador hoje. Abra a mão do pecado. Mortifique o seu corpo para o pecado. Vivifique a sua vida no Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar na sua vida, habitar no seu corpo, para que Ele possa fazer morada no seu corpo, como Ele fez no meu corpo e em dezenas de irmãos que estão aí do outro lado. Irmãos queridos, louvado seja Deus. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos uma vida cheia de alegria, irmãos. Eu sou o homem mais feliz do mundo, porque eu tenho Jesus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu não tenho nada, mas eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho uma família maravilhosa que Jesus me deu. Jesus habita no meio da minha família. Aleluia. Eu trouxe Jesus para habitar no meio do meu lar. Hoje, irmãos, os frutos na minha casa, que são graças a Jesus vivendo no nosso meio. Eu sou feliz. Eu não deixei nada para trás, somente a bebedeira, o cigarro e as coisas perversas que eu fazia. Mas hoje eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala assim: confessai os teus pecados a Deus. Ele é fiel e justo para te purificar e te santificar de toda a imundícia e de todo o pecado. Aleluia! E eu confessei os meus pecados para Jesus, e hoje eu estou livre. O diabo não tem poder sobre mim, para que ele venha no meu ouvido e fale do velho homem, porque o velho homem foi sepultado. Aleluia! E eu nasci novamente.
da mesma forma que muitos cristãos nasceram. E eu falo para você, você quer nascer de novo esta noite? Nicodemos não entendeu, mas eu quero falar para você, você quer nascer de novo, você quer se reconciliar com Deus, fale aí com Ele, no seu particular, porque Ele vai te ouvir. Irmãos, a função da gente aqui é transformar vocês aí do outro lado, ouvintes, em servos de Deus, não servos de religião, não servos de ministérios, mas nós aqui desejamos, almejamos a transformação de vocês em servos de Deus. Eu quero, irmãos, que vocês sejam dependentes de Cristo. Eu não quero que vocês sejam dependentes de igreja, de ministério. Porque a igreja fecha, o ministério se acaba, mas Jesus é eterno. Aleluia. Na minha e na sua vida. Aleluia, glorifica esse Deus maravilhoso. Porque é esse Deus. Irmãos, você não precisa estar de 7 dias da semana dentro da igreja. Você precisa ter o Espírito Santo morando na igreja, que é você. Vivendo dentro de você. Coabitando dentro de você. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus vivo. E um Deus vivo, Ele precisa de um ser vivo para habitar. Ele não habita em parede morta. Ele não habita em cadeira, em altar. Ele habita em seres humanos vivos. E você é uma pessoa viva que está aí do outro lado. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar na igreja que é você. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. E quero pedir para Deus te perdoar os seus pecados. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa os pecados de todos eles, ó Pai. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem, Senhor. Fizeram da ignorância, Pai, como eu. Fiz muitos pecados da ignorância e o Senhor me perdoou. Olha para essas pessoas, Pai, com um olhar de misericórdia. Coloca, Senhor, os seus pecados no mar do esquecimento. Passa, Senhor, a coabitar com eles através do seu Santo Espírito. Perdoa todos os seus pecados. Livra eles do mal. Ajuda eles, Pai, a terem sabedoria para se desviar dos caminhos errados. Glória a Deus. Para se tornarem pessoas justas, porque o Senhor é um Deus de justiça. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, por mim não, Senhor, mas por eles, seus amados e pequenininhos. Ó Senhor, nós te pedimos, derrama sobre essas pessoas o teu Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem uma semana excelente. Tem uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Que nem o mal aconteça dentro da casa de vocês, nem aos seus filhos. Que Deus possa proteger vocês na saída de casa e no retorno à casa. Que no trabalho não aconteça nenhum acidente com vocês, nem com seus filhos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abra as janelas do céu e abençoe as vidas de vocês. Abençoe os seus celeiros. Abençoe as suas despensas. Que as empresas de vocês prosperem. Que os animais de vocês prosperem. Que os filhos de vocês prosperem em nome de Jesus. Irmãos, que Deus vos abençoe. Levante as mãos para o cima. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. E até domingo que vem às 18 horas.